Aqui o fisiculturismo virou cultura. Se você assistiu o vídeo passado falando sobre os anos 60, fica comigo que eu vou falar um pouquinho para você sobre como foi o fisiculturismo nos anos 70. E eu garanto que você vai adorar. Fica comigo até o final desse vídeo e bora lá. A era dourada do shape. Os anos 70 ali, eles ficaram conhecidos, tá? Como a era dourada do fisiculturismo, pois foi nesse período que o esporte, tá, ele deixou de ser algo restrito ali a pequenos círculos, tá? Até então, antes dessa época ali, eram pequenas pessoas ali que tinham o fisiculturismo como esporte, então, ou seja, era grupos seletos de pessoas que realmente viviam aquilo ali, pessoas que realmente gostavam daquilo ali, tá? E a partir dos anos 70, aquilo passou a ser parte da cultura popular, tá? As academias começou a ser ponto de encontro, o físico deixou apenas de ser força e começou a representar estética, identidade e também estilo de vida, tá? Porque não deixa de ser uma verdade. Se você olha ali um cara que tem um shape bom, um shape bacana, não fala um shape exageradamente grande, mas um shape legal, um shape bem estruturado, com peitoral, um bom braço, um bom ombro, ou até mesmo uma mulher ali com boas pernas, um bom glúteo, um bom ombro também, você olha ali e imagina o que é a pessoa, que ela tem uma vida regrada, que ela vai para academia, que ela come alimentos saudáveis. Então, daquela forma ali, a partir dos anos 70, começou a ser visto ali como um estilo de vida, tá? Então o fisiculturismo não era apenas treinar, era viver o melhor para o corpo ali. E o epicentro dessa revolução foi uma academia lendária, tá? Essa academia eu queria ter o prazer de conhecer, eu espero que um dia eu possa conhecer com a ajuda de vocês, se você se inscrever nesse canal aqui, que é a Gold's Gym, que fica na Califórnia. É um ambiente simples, porém pesado e cheio de atletas que treinavam não apenas para competir, mas para se superar diariamente. Pois, como eu disse, a mentalidade na época ali era totalmente diferente do que tem hoje, tá? Os atletas que definiram a época. Não tem nenhum outro nome que possa vir à mente dos anos 70, a não ser ali o Arnold, tá? O Arnold Schwarzenegger. Pois, por quê? Que no seu auge físico, Arnold combinava tamanho, simetria e carisma como ninguém. Seu treino era baseado em altíssimo volume, tá? Sessões longas e foco obsessivo em músculos grandes como peito, costas e braço. Arnold acreditava que o músculo precisava ser atacado por todos os ângulos possíveis. Supino, paralela, barra, remada, puxada, eram repetidos até a exaustão. O treino não era apenas físico, ele era um treino mental também. Ele costumava dizer que o crescimento começava na mente, tá? Antes de aparecer no corpo. E não deixa de ser uma verdade, porque imagina você fazer um treino desse. Você vai um supino, você vai para uma paralela, você vai para uma barra, você vai para uma puxada, você vai para uma remada, você vai para um tríceps no crossover, você vai, é muita coisa. Então assim, chega uma hora que seu corpo tá gritando, para, e você tá ali, lenha. Cara, é muito difícil. E sempre ao lado de Arnold, tá, tinha outra lenda também, que era nada mais nada menos do que Franco Columbu, tá? Um atleta que era um pouco menor, estatura um pouco mais baixa, extremamente denso e forte. O Franco trazia uma base absurda de força vinda do powerlifting e de exercícios pesados como levantamento terra, agachamento. E ele provava que não é só o tamanho que importava, mas a qualidade e a densidade muscular. Então você já vê que ali nos anos 70 ali, já tinha aquele olhar bem peculiar ali, né, sobre a densidade muscular, né. Hoje em dia tem muito mais, mas naquela época ele começou-se a ter um olhar diferenciado, não só pelo quão grande o atleta era, mas quanto a densidade muscular ele apresentava e como que era a simetria muscular. Outro nome também essencial da década é Lou Ferrigno. Quem é Lou Ferrigno? Ele fez o Incrível Hulk dos anos 70 e 80 também, ali, se eu não me engano, se não me falha a memória. Eu cresci assistindo alguns filmes dele. E admito, pra mim era o melhor Hulk, eu queria ser aquele Hulk quando criança. Lou Ferrigno, tá, ele não era apenas conhecido pelo físico gigantesco e pela largura impressionante. Sim, ele tinha as costas bem largas, o ombro dele era enorme pra época. Seu shape chamava a atenção pela massa e pela presença, ajudando a elevar ainda mais o padrão de tamanho da época. Então você vê que ele já tem
três físicos totalmente diferentes, tá? Arnold, Franco Columbo e Lou Ferrigno, tá? Cada um com sua peculiaridade, cada um com sua estética, e três nomes importantes ali nos anos 70. Mas, enquanto tinha esses três nomes, tínhamos também Frank Zane. Frank Zane seguia um caminho totalmente diferente ali. Zane não buscava ser o maior, mas sim ser o mais harmônico. Seu físico trouxe uma nova leitura para o esporte, valorizando simetria, proporção, estética totalmente refinada. Ele mostrou que o fisiculturismo também poderia ser arte. Então ele não quis trazer só tamanho e densidade muscular, ele quis trazer uma simetria além do que os atletas ali citados acima tinham. Ele queria trazer algo totalmente diferente ali dentro do fisiculturismo. E ele estava errado em fazer isso? Em nenhum momento ele estava errado. Ele queria trazer algo que fizessem as pessoas olhar para o fisiculturismo com olhos tipo assim, nossa, que físico lindo, que físico perfeito. Uma verdadeira obra de arte. E ele conseguiu, de certa forma, fazer isso. Mas e aí? Como será que os atletas dos anos 70 ali treinavam? O treinamento dos anos 70 continuava baseado ainda em alto volume, mas só que com mais consciência do que na década anterior. Era comum ali treinar 6 dias por semana, trabalhar o mesmo músculo 2 vezes por semana, fazer 20 a 30 séries por grupo muscular. Então, ou seja, aqui, galera, se você parar para analisar, eles já começaram a não treinar todos os dias, mas ali 6 vezes por semana, 2 vezes o mesmo grupo muscular por semana. Então, assim, já começou a ficar um treino mais científico, vamos dizer assim, né? Mas ainda os exercícios, que era a base de tudo, continuava sendo praticamente quase os mesmos, tá? Supino reto, inclinado, barra fixa, remadas altamente pesadas, agachamento pesados, tá? E desenvolvimento militar. Mas só que dessa época aqui começou a haver algo totalmente diferente, tá? Eles tinham mais atenção à forma da execução, ao alongamento da contração muscular. Por quê? Porque o conceito conexão mente-músculo tinha ganhado força naquela época ali, a partir dos anos 60, né, final dos anos 60, início dos anos 70, principalmente com os atletas como o Frank Zane, né? Sentir o músculo trabalhar passou a ser tão importante quanto levantar o peso. Então, ou seja, eles não queriam só levantar o peso, ele queria sentir a conexão do músculo trabalhando, ele queria ver o músculo trabalhando. Então começou essa conexão mente-músculo aí a ficar mais forte, e os atletas começaram a prestar mais atenção na execução dos exercícios ali. E como que era a dieta dos anos 70? Bom, a dieta ainda continuava simples, tá? A alimentação era a mais simples possível. Só que, porém, ficou um pouquinho mais organizada, começaram a se organizar melhor ali. A base da alimentação continuaria sendo ovos, carne vermelha, frango, peixe, arroz, batata, aveia, banana, dentre outras coisas básicas, tá? Alimentação básica do dia a dia. O leite, porém, não era ainda muito presente na época, assim como grandes quantidades de comida para sustentar o volume de treino. Ali nos anos 70 começou a aparecer os primeiros suplementos de proteína, tá? Então ali começou a dar pequenos passos, tá? No que a gente conhece hoje como whey protein, dentre outras coisas, tá? Só que eles tinham o quê? A proteína em pó, porém totalmente básica ainda, vitamina, tá? Algumas vitaminas ali para poder colocar o corpo em ordem, tá? E alguns aminoácidos simples. Então assim, não se tinha tudo o que tem hoje, não se comparava a suplementação de antes com o que se tem hoje. Hoje tem suplemento para N coisas, 1001 tipos de suplementos ali, o whey isolado, concentrado, não sei o que, sem lactose, sem glúten, existem diversos tipos de whey, tá? Só que o crescimento muscular ainda vinha, tá? Principalmente de excesso calórico, da repetição e do descanso. Então, ou seja, com tudo que eles tinham, eles ainda conseguiam ingerir muita caloria e descansavam muito. Você vê vídeos aí do Arnold descansando durante os treinos, tinha um sofá lá que ele deitava com a galera ali e curtia seus momentos de descanso entre um treino e outro ali. E, lógico, altas repetições, tá? Então ainda era a base deles, da questão do crescimento muscular. A mentalidade da Era Dourada. O maior diferencial, tá, dessa época talvez tenha sido a mentalidade coletiva, tá? Onde os atletas começaram a treinar juntos,
eles se desafiavam, aquela velha brincadeirinha que a gente faz com os nossos amigos ali. Ah, vamos colocar tanto peso pra mim fazer 10. Aí você faz 10, o cara vai lá faz tipo 12, você se vê obrigado a fazer 14, 13 ou 14, né? E eles se observaram, começaram a se observar muito e aprender uns com os outros. Então, tipo assim, tinha acabado um pouco aquela rivalidade. Ah, e tal fulano treina em tal lugar, eu não vou lá. Então eles começaram a treinar juntos porque eles viram que sempre tinha algo a acrescentar um para o outro. Eles começaram a ver que sempre tinha algo a aprender um com o outro ali. O ambiente, ele era muito competitivo, tá? Não vou dizer que não, porque era um ambiente cheio de atletas. E todos eles, atletas ali de altíssimo nível mesmo, tá? Só que também era colaborativo, então assim, como naquela época não havia rede social ali, likes, ou né, não tinha nada disso, o reconhecimento vinha do quê? Vinha do palco, do respeito ali dentro da academia, fora da academia. Então, ou seja, vinha tudo disso aí. O que a gente chama hoje de networking, né? Eles tinham na época lá. E treinar ali era um ritual diário para eles. Como, por exemplo, era parte de um compromisso, né? Descansar ali era estratégia, né? Então, tipo assim, eles bolavam um plano para descansar, porque treinar era o compromisso diário deles ali. O físico era construído, lógico, ano após ano, ali, dia após dia. O legado dos anos 70. O bom é que os anos 70 deixaram pra gente muito legado ali e que influencia o fisiculturismo, tá? Até hoje. E influencia muito o fisiculturismo nos dias de hoje. Por exemplo, a valorização da estética, a importância de apresentação, porque foi ali onde começaram a aparecer as melhores poses, as melhores apresentações, e muitos atletas hoje em dia buscam referências em alguns atletas do passado ali para posar, buscam referências nos atletas do passado ali, por exemplo, para estar fazendo ali a melhor apresentação possível. Começou a surgir ali o equilíbrio entre tamanho e simetria. Por exemplo, não adianta você ser um cara grande em cima, ter ombros bem largos, dorsais enormes, porém ali os quadríceps bem pequenos. Começou então a se trabalhar mais isso aí e começou a levar ali o fisiculturismo como um estilo de vida, né? Não só para o palco, mas assim um estilo de vida também. E a década mostrou que o corpo, tá? Ele podia ser forte, grande e ao mesmo tempo bonito, tá? Um corpo apresentável para os olhos ali. Então foi ali que o esporte começou a ganhar identidade e também a sua alma ali, né? Então, com tudo isso que a gente tirou dos anos 70, tá? A gente viu que a Era Dourada não foi somente ali sobre músculos, tá? Mas também foi sobre paixão ao esporte, cultura e comprometimento total. Ou seja, eles eram totalmente comprometidos com aquilo, eles amavam aquilo ali. Antes deles mesmos se amarem, eles amavam aquilo ali. E acabou virando cultura, porque acabou saindo de dentro das academias, de grupos seletos, e passou a ser adotado, vamos dizer assim, pelas pessoas comuns que não tinham costume de treinar, que não gostavam muito de treinamento, no dia a dia também. E algo ali que é muito bacana a gente ver, nos anos 70 também, que os atletas eles não tinham ali a ciência de hoje em dia, mas eles tinham algo que era raro de se ver, e ainda é raro de se ver, que é o foco absoluto e amor pelo processo. Eles não faziam aquilo ali por obrigação. Por exemplo, eu sou um atleta patrocinado, hoje minha obrigação é treinar. Não, eles faziam por amor ao esporte, eles faziam por amor o que eles faziam. Eles faziam aquilo ali, cara, como se fosse... Se eles dependessem totalmente daquilo ali, e muitas vezes eles não ganhavam salários altos, não tinha patrocínio, não tinha nada. Mas a entrega deles era absurda e linda de se ver. Então, ou seja, eles não treinavam para aparecer, eles treinaram ali para ser lendários. E tanto que conseguiram, não é verdade? Pois quem que não começou a treinar por conta de assistir o Hulk, como eu, por exemplo, assistir os filmes do Schwarzenegger, ou até mesmo ver as apresentações de Arnold Schwarzenegger ali e falar, pô, cara, quero ser como ele, quero ser grande, quero ser imponente, quero ser forte. Quem nunca olhou para eles e teve referência, né? Não só eles, também como vários outros atletas de fisiculturismo que vieram à TV aberta fazendo filmes aí. Mas esse é um assunto para outro vídeo, beleza? A Era Dourada não foi sobre tamanho, tá? Ela foi sobre identidade. Mas o fisiculturismo ele vem mudando corpos. Ontem
e hoje, e vai continuar mudando. Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro próximo.